parte da plateia na noite de sábado no Sesc Paládio, em BH. E a apresentação foi suspensa com gritos de "não vai ter golpe". A reação veio depois que Cláudio Botelho, protagonista da peça sobre uma companhia de teatro Mambembe, fez um improviso e falou do dia em que os artistas chegaram a uma cidade e a notícia comentada era sobre um ex-presidente ladrão que foi preso e uma presidente ladra que sofreu impeachment. Várias pessoas se levantaram indignadas e um bate-boca entre elas e o ator gerou um mal-estar na plateia. E depois o protesto que acabou tirando os artistas de cena. Muita gente do público foi cobrar a devolução do ingresso. Ele falou, eu quero, senão vai ter boletim de ocorrência aqui. Eu me senti extremamente indignado, falei assim, esse lugar não é pra mim, vou sair daqui agora. Eu não sou de PT não, eu tô arrepiada, eu tô triste, isso pode acontecer não, nós estamos no século XXI, eu vim da roça e tô indignada com isso. A direção do Sesc Paládio resolveu cancelar também a apresentação de domingo e devolver o valor dos ingressos. O ator e produtor Cláudio Botelho falou ao jornal Estado de Minas que acha que a reação do público contra ele foi programada, que sempre fez cacos sobre a situação política do país e isso nunca tinha acontecido. Disse ainda que tem amor por Chico Buarque, é a sexta peça que faz dele e que acreditava que Chico se solidarizaria com ele. Mas a assessoria do cantor e compositor divulgou que Chico desaprovou a atitude de Cláudio Botelho e não autorizará mais que ele use suas músicas neste ou em qualquer outro espetáculo. Triste para a arte, né? Mas a coincidência é que na sexta-feira eu encerrei a edição do Jornal da Alterosa falando sobre este momento delicado que vivemos no país e mostrando a atitude bonita e sensível da poetisa Adélia Prado no Palácio das Artes, aqui na semana passada, de pedir uma oração pelo Brasil. E acho que foi o que faltou nesse episódio desse fim de semana, sensibilidade que não pode faltar a nenhum artista. E, por outro lado, o que não pode ser partidário é o combate à corrupção no nosso país. O que temos que cobrar das autoridades competentes e do governo é que ele seja feito doa quem doer. Principalmente na Operação Lava Jato, que virou símbolo desta luta e que completou 2 anos, revelando um roubo milionário, bilionário, aliás, e botando atrás das grades poderosos como nunca se viu no Brasil. Nas ruas, os protestos contra a corrupção continuaram nesse fim de semana. Na capital, a concentração foi na Praça da Savassi nesse domingo. O movimento vem para a Rua Minas, mais uma vez atraiu centenas de pessoas. Os manifestantes querem a queda do atual governo Dilma e torcem para que o ex-presidente Lula seja punido por corrupção. Em cima do trio, mais repúdio em forma de fantasias. As cores da bandeira estavam espalhadas por todos os cantos. Junto delas, muita indignação. Insatisfação total, né? Desgoverno, bandidagem, ladruagem. Nada, não tem nada que aproveita nesse atual governo. Houve ainda quem protestasse, fantasiado de Sérgio Moro, juiz que colocou Lula entre os envolvidos na Operação Lava Jato. Ele representa o Brasil que quer a mudança. Ele representa o Brasil que quer a justiça, certo? Ele representa o Brasil que quer acabar com a corrupção. Então a gente não pode deixar que essa chama que ele está representando acabe. O protesto percorreu as principais ruas da região centro-sul da capital e ainda fez uma parada na Praça da Liberdade. Segundo os organizadores, daqui para frente, manifestações como esta serão constantes. Nós vamos fazer diários, pequenos atos, então vai ser aqueles pequenos movimentos para manter a chama acesa. Em Minas, a Receita Estadual começou um combate à corrupção sobre a sonegação no comércio. Foi na semana passada e hoje teve mais uma operação nos galpões de 2 empresas da capital que já teriam dado um desfalque de 20 milhões de reais. Os fiscais encontraram em um dos 4 galpões no bairro Vila Suzana, região nordeste da capital, 120 mil itens irregulares no estoque, no valor de aproximadamente 12 milhões de reais. O objetivo da operação é combater crimes contra a ordem tributária e sonegação de impostos, principalmente o ICMS. Há indícios de omissão de registros e informações ao fisco, venda de mercadorias sem nota fiscal, documentação falsa e ainda a abertura de empresas por meio de sócios laranjas.
O prejuízo ao fisco é estimado em 20 milhões de reais. Essas peças têm vindo de outros estados, tá? E elas chegam aqui, né, grande parte delas sem nota fiscal e sem o recolhimento da substituição tributária, do ICMS, e com isso elas depois são revendidas também sem nota fiscal. No local não havia nenhum representante das empresas para falar sobre as denúncias. A lei tem que valer para todo mundo, né? Em todos os casos, na área criminal também. Parentes e amigos de um jovem assassinado em Monsenhor Paulo, no sul do estado, depredaram e picharam a casa dos suspeitos do crime, que são pai e filho. Foi durante um protesto nesse domingo. Com cartazes e camisas, os manifestantes lembravam a todos do crime que chocou familiares e amigos da vítima. Daniel dos Reis Roque, de 18 anos, foi morto em Monsenhor Paulo no dia 13 de março deste ano. Ele teria sido esfaqueado várias vezes e morreu a caminho do hospital. Os principais suspeitos do crime são pai e filho. A motivação para o crime teria sido uma briga entre jovens por motivos banais. Um dos suspeitos se apresentou na delegacia para prestar depoimento. Ele não quis gravar entrevista. Segundo relatos de testemunhas, o jovem teria ajudado a retirar da cena o pai dele, que seria o principal suspeito. A manifestação se iniciou na Praça da Matriz de Monsenhor Paulo e agora se estende até a casa dos possíveis suspeitos de terem cometido o crime. A casa foi depredada e pichada pelos manifestantes. Frases como justiça e pena de morte foram escritas nas paredes da residência. O pai de Daniel estava inconformado com a morte do filho. Não tem jeito. É difícil. Toda vez que eu levanto da minha cama, eu vou para arrumar a cozinha, eu não consigo. Parece que eu vejo ele entrando na porta da sala. E meu coração corta de dor, de tudo. Para começar, no Brasil não existe pena de morte. Olha, cobrar punição para os culpados é de direito, mas condenar antecipadamente os suspeitos e ainda depredar o que é patrimônio deles, não. Com todo respeito à dor que essas pessoas sentem pela violência cometida, mas um protesto que pede justiça não pode ser feito com atos ilegais. Donos de lojas em shoppings da capital podem fechar as portas aos domingos por causa da queda nas vendas e também dos custos altos do aluguel e dos tributos. André saiu do shopping cheio de sacolas. Aproveitou o domingão de folga para fazer umas comprinhas sem correria. Tenho um tempo só aos domingos para poder fazer minhas compras, porque eu trabalho, eu estudo. O tempo do Matheus durante a semana também é curto. Porque eu trabalho e estudo durante a semana. Eu só tenho final de semana para caso fazer compras, né? Mas fazer compras nos shoppings da capital aos domingos pode não ser mais possível. Segundo a Associação dos Lojistas de Shoppings do Estado, os empresários querem fechar as portas no dia, primeiro por causa da queda nas vendas devido à crise financeira. A redução em fevereiro foi de 5% em relação ao mesmo período de 2015. Os lojistas também reclamam dos altos custos com aluguel, encargos tributários e principalmente trabalhistas. Com o aprofundamento dessa crise e as vendas caíram assustadoramente, os lojistas não estão aguentando mais pagar esses custos altos dentro dessa operação de shopping center. Nesta segunda-feira, o Sindilojas, Sindicato dos Lojistas de Belo Horizonte, irá se reunir com os superintendentes dos shoppings da capital. Para nós não é bom fechar aos domingos, mas também nós não queremos que os lojistas tenham prejuízo. O papel do Sindilojas é esse, né? É chegar a um consenso, sentar numa mesa de negociação e que as partes saiam ganhando. Tem que pensar os dois lados, porque um lado é a gente que vem no shopping e encontra as lojas fechadas. E o outro lado a gente tem que olhar o lado deles também, né? Um biólogo que fez um vídeo impressionante da avalanche de lama que desceu da barragem rompida em Mariana no começo de novembro do ano passado, contou ao Jornal da Alterosa como foram os momentos de desespero logo após a tragédia. Ele trabalhava no reflorestamento de uma área da mineradora Samarco e esperou o fim do contrato para divulgar as imagens. Foi uma coisa meio que cinematográfica, sabe? Uma coisa gigante, barulhenta, árvores enormes quebrando, barulhos ensurdecedores.
biólogo trabalhava para uma empresa terceirizada da Samarco. Estava a 6 quilômetros da barragem de Fundão que se rompeu. Ele fazia o plantio de árvores e sempre usava uma câmera para fotografar as espécies. Quando a lama começou a se aproximar, Pedro ainda não tinha noção da tragédia. Naquele meio tempo a gente começou a ouvir um barulho e começou a discutir o que era o barulho. Logo após, a gente conversou com o Joaquim, que é um cara mais experiente lá, que é um viveirista. Ele falou brincando que a barragem tinha se rompido. Até aquele momento que eu corro na filmagem, que eu saio correndo e chego no alto morro, eu não tinha noção. É essa hora que eu olho para trás e vejo a magnitude da tragédia. Imediatamente, ele e os funcionários traçaram um plano de fuga. Esse plano era não entrar nos carros, não sair, porque a entrada da fazenda era em direção ao rio, onde é que a lama ia passar, e era seguir morro acima. Foi uma correria e a câmera continuou gravando o desespero de quem fazia de tudo para sobreviver. Em poucos minutos, ele viu Bento Rodrigues ser destruído. Eu pensei que tinham morrido muitas pessoas, porque foi muito rápido. Foi o tempo de eu subir em cima do morro, na hora que eu virei, o Bento não existia mais. Pedro era chefe de Paula Alves, a mulher que saiu de moto avisando aos moradores de que a barragem havia se rompido. 4 meses depois, ele não consegue esquecer o que viu. Eu faço o possível para isso acontecer, mas ainda é difícil esquecer. E fica de lição que você tem que ter amigos e uma equipe bem treinada para você ter sucesso, tanto profissionalmente ou para salvar a sua própria vida. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar novidades no zoológico de BH. São bichinhos novos moradores do espaço. Aguarde. Um bebê recém-nascido foi abandonado de madrugada no frio numa calçada de Governador Valadares. Ele foi deixado dentro de uma caixa e encontrado por moradores que deram para ele carinho, calor e até amamentação. No vídeo que circula na internet, a criança abandonada recebe o carinho de uma mulher. Depois foi a vez do policial que atendeu a ocorrência. O menino, deixado na madrugada fria da cidade, encontrou agasalho e amor nos braços dos moradores desta rua, no bairro São Tarcísio. A rua é bem parada e 5 horas da madrugada não havia ninguém por aqui. Mas quando os moradores começaram a ouvir o barulho do choro da criança que estava em uma caixa, neste cantinho aqui, todo mundo saiu de casa para tentar ajudar de alguma maneira. Já providenciamos roupa, a minha vizinha trocou, porque eu já não aguentava, tremendo, né? Aquele bebê mais lindo. E todo mundo emocionou muito. Isso a gente está emocionado até agora, queremos ele para nós. A Helena tem um filho de 5 anos que ainda mama, pois ela amamentou a criança que chorava de fome. Mamou bastante, ele parava assim, porque ficava cansado de tanto puxar, né? Aí ele parou e ficou, então assim, é uma coisa assim emocionante. O recém-nascido precisava de atendimento médico e foi levado para o hospital de Valadares. Agora, a polícia está atrás dos responsáveis pela criança. O delegado agora vai fazer os levantamentos das informações para chegar aí a possível genitora dessa criança e quem que cometeu o crime de abandono. O menino que veio ao mundo e viu na rua a primeira luz do primeiro dia de vida dele, virou xodó dos moradores que estão até disputando quem é que fica com a criança. Boa vontade é o que não falta. Que bom. O Zoológico de Belo Horizonte anunciou que em breve o público vai poder conhecer os novos moradores do pedaço que vieram de Rondônia. Olha só, são 8 macacos barrigudos ameaçados de extinção, que estão entre os maiores primatas da região da floresta amazônica. Os 3 machos e 5 fêmeas vieram do Centro de Triagem de Animais Silvestres de Porto Velho, no fim de janeiro, e estão em quarentena no Hospital Veterinário do Zoo. Eles já passaram por exames, estão sendo monitorados e em breve devem ser expostos para os visitantes em um fosso com vegetação e quiosque com sombra. Segunda-feira, de tempo ensolarado a parcialmente nublado em todas as regiões. Podem ocorrer chuvas localizadas no noroeste e no Vale do Rio Doce.
Na capital, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura chega aos 29 graus. Aos 27 em Diamantina. Máxima de 30 graus em Três Marias. Em Iturama, 34. E em Poços de Caldas, 28 graus. Belo Horizonte ao vivo, em dia de sol, céu claro, poucas nuvens. A temperatura neste momento é de 31 graus e a umidade relativa do ar está em 42%. Veja agora oportunidades de trabalho oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 3 vagas para açougueiro, com salário de R$ 997. 2 vagas para bombeiro hidráulico, salário de R$ 1.350. 2 vagas para eletrotécnico, com salário de R$ 1.650. 11 vagas para vendedor de consórcio, salário de R$ 918. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. Depois do intervalo, você vai ver como foi a missa de Domingo de Ramos em BH, que abriu as comemorações da Semana Santa. A missa do Domingo de Ramos abriu as comemorações da Semana Santa na tenda Cristo Rei, canteiro de obras da futura Catedral Cristo Rei, em BH. Cristo nosso Senhor. Os fiéis seguiram em procissão até a tenda Cristo Rei, abrindo o início da Semana Santa. Para os católicos, momento de renovação da fé em Cristo e de agradecimento. Pela força que Ele tem me dado para caminhar, porque eu tenho andado bem adoentada com a coluna. Dom Valmor, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, destacou que a Semana Santa se inicia em um momento em que o Brasil enfrenta uma de suas piores crises políticas. O que é importante que a igreja tem que contribuir é com aquilo que é núcleo da fé cristã, diálogo e, sobretudo, um olhar para o bem de todos, não de um partido, não de uma pessoa, não de um grupo. Pedidos de mudanças na política e na economia se tornaram prioridade nas orações de muitos fiéis. Faço uma pergunta exatamente para os políticos. Por que não se une todos em um objetivo só, que é o Brasil? Essa política, com tudo que a gente tem visto, né, com os governantes, está complicado. Então, só Jesus e Deus mesmo para nos dar força e para a gente seguir. A missa celebrada pelo arcebispo ficou lotada e foi traduzida em libras. Que as pessoas fiquem mais atentas, sintam mais amor umas pelas outras, sejam mais solidárias e sintam a dor do outro, se coloquem no lugar do outro. Pois é, a gente, antes de encerrar essa edição, vai dar uma notícia muito triste. Vândalos picharam a igrejinha da Pampulha nessa madrugada. Essas aí são as imagens dessa lamentável pichação na fachada da igreja São Francisco de Assis, ali na Pampulha, cartão postal, obra de Niemeyer, e até picharam os azulejos de Cândido Portinari. Triste, né? Outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Uma boa tarde para você. Até amanhã.